Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis capítulo 19. E diz assim o texto: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Uma proposta razoável. Não passaremos... Perdão, aí eles responderam: Não, passaremos a noite na praça, responderam. Eles preferiam passar a noite na praça, né? Sujeito às intempéries da natureza. Uma cidade que nós sabemos que pelo tratamento ali que aconteceu aqui, nós sabemos que apresentava violência, né, de todos os tipos. Eles preferiam ficar lá, sujeitos a isso, do que ir para a casa de Ló. Olha a situação que se encontrava Ló naquela cidade. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ele teve que insistir muito, pensa bem, muito, para que eles aceitassem. O fato de ficar na praça, para eles, era melhor do que entrar na casa de Ló. É o que está falando o texto. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Assim não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Gomorra, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Gente, todos os homens, de toda a parte, de todas as cidades, assim, do mais jovem até o mais velho. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha o absurdo que estava esta cidade, né? Chega a ser estarrecedor, porque aqui fala de muitos homens de toda parte, e eram muitos porque eles escalam por idade, do mais jovem ao mais velho. Então pensa a perdição que não estava essa cidade, né? E eles gritam isso na porta da casa de Ló: põe esses homens para fora porque nós queremos ter relações com eles. Eles são claros, eles não estão escondendo nada, eles não estão nem aí. Eles querem mesmo fazer o que eles têm vontade, da carne deles, satisfazer a alma deles e pronto. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha um tipo de negociação que Ló teve que se colocar naquela situação, a ponto de oferecer suas próprias filhas para aquele mundo de homem fazer o que eles bem entendiam, porque a ameaça já era grave, né? A ameaça era forte, não era brincadeira, era verdadeira a ameaça. Sai da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Aqui nós temos uma perspectiva de que tiveram que deixar aqueles homens cegos, presos em si mesmo, que a cegueira causa essa prisão, espiritualmente falando, porque eles iam mesmo arrombar a porta e iam fazer mesmo o intento deles e satisfazer a vontade deles. Não ia ter jeito, né? E nem Ló eles iam perdoar. Até Ló ia ter que entrar ali na vontade deles. A força, né? Todos iam ser pegos à força. Então, fechou a porta, né? Depois a cegueira teve que fechar a porta.
aquele que se coloca na posição de pecado, ele é tanto entregue àquilo que Deus, ele fica com a mente tão cauterizada naquilo, que ele acaba sendo entregue a seu próprio pecado. E por causa disso ele fica cego e ele não entra pela porta. Ele não consegue achar a porta para a sua, aqui espiritualmente falando, tá, gente, interpretação, salvação. Porque a porta é Cristo. Eles estavam diante do próprio Cristo e não conseguiam ver que tinha 2 anjos e a própria pessoa de Jesus Cristo ali. E eles não entendiam, eles não enxergavam, estavam perdidos na própria lama do pecado. A ponto de que a porta foi fechada, eles foram colocados para trás. Cena semelhante também nós vemos na Arca de Noé. A porta também foi fechada e aqueles que estavam presos no pecado e que não queriam enxergar a verdade que foi ali falada pelo Senhor, que é trazer dilúvio sobre a terra, ficou para fora, não acessava a porta. Não acessa-se a porta se você não está vivendo uma vida de santidade. Então aqueles homens não conseguiram encontrar a porta. Aí continua, os 2 homens perguntaram a Ló, vocês têm mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, aos quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disseram, saiam imediatamente deste lugar, pois o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Era um povo tão sem seriedade, tão sem compromisso com a verdade, que eles achavam que tudo era uma brincadeira, que nada era tão sério assim, que nada grave os atingiria. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Gente, aqui ele foi tirado à força pelos anjos aqui, porque ele não saía da cidade. Alguma coisa ali o prendia, né? E isso é muito forte, isso é muito espiritual, o que o prendia ali. E a intercessão de Abraão por eles, naquela cena anterior que nós vimos antes, foi primordial para que Ló fosse poupado. Por isso que o anjo pegou ele à força e retirou da cidade, somente porque a intercessão de Ló também contribuiu para a salvação de Ló. A oração de Abraão, né, contribuiu para a salvação de Ló. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Ainda discute o lugar que ele deve ser salvo. Mas enfim, está bem, concordaram. Respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala, porque ela ia também ser destruída. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. E Ló, como sempre, ele tem um papel de frear as coisas, de estagnar, de deixar na câmera lenta. Enquanto ele estava com Abraão, Deus não falava mais com Abraão. Deus foi deixando Abraão ali no stand-by, digamos assim. Só voltou a falar com Abraão quando Abraão se apartou de Ló, depois daquela briga entre os pastores por causa do gado e das ovelhas. Eu falei sobre isso no capítulo correspondente a essa parte do texto bíblico. E aqui nós vemos Ló também atrasando a ação dos anjos, porque ele queria decidir para onde ir, o que queria fazer. Parecia que se ele não ficasse naquela cidade, o mundo dele acabava. Deus muda a gente de lugar quando ele quer mudar.
Isso é importante que a gente entenda. Ficar preso a geografias, preso a uma casa, num endereço tal, porque a gente se apega à nossa casa, mas Deus faz a gente mudar de lugar, porque Deus era um Deus que vivia num tabernáculo, e esse tabernáculo vivia andando pelo deserto. Ele não é um Deus que para num lugar só, ele é um Deus de movimento. E Ló fazendo o papel dele de tentar segurar, porque enquanto ele não chegasse lá, eles não poderiam fazer aquilo que foi determinado por Deus. Enfim. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abrão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Aqui, essa nem vou comentar muito sobre existe até pregações sobre a estátua de sal, né, da esposa de Ló, porque olhou para trás. Eu penso que ela olhou para trás, sim, porque ela tinha o apego, né, com aquela cidade, com as coisas que tinha lá, com a casa dela, com tudo que ficou lá que foi destruído. E também a curiosidade de ver, né, como é que vai ser essa destruição. Deixa eu ver aqui se vai ser fogo, se vai, como é que vai ser explosão, vai ser mar, vai ser o quê? Deixa eu ver como que vai ser destruído. Por uma curiosidade, mas isso foi uma parte pequena. A parte maior realmente foi aquele apego, né, que tinha sobre a cidade, que ela tinha sobre a casa e as coisas que ela tinha lá. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Aí ele ficou com medo. Quando ele viu, né, a contaminação que ele vivia né, com o pecado daquela cidade, começou a sair, né, da sua mente, do seu coração, ele começou a entender que não realmente, Deus faz justiça e eu preciso, né, entender o que está acontecendo à minha volta, porque ele disse que eu não devia vir para Zoar, ele disse que eu deveria ter ido para as montanhas, e aí ele foi para as montanhas, com medo de também Zoar ser destruída. Mas a gente sabe aqui que a gente tem o texto bíblico hoje, a gente sabe que isso não aconteceu, porque se foi dito que não ia acontecer, Deus não faz aquilo que ele não falou. E aí, aqui diz que ele e as 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam. Segundo o costume de toda a terra, vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Esse é o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova teve um filho e deu o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas de hoje. É uma cena que eu não vou entrar em detalhes sobre ela, porque a gente sabe que é uma cena, inclusive, relatada. A Bíblia não escondeu isso, apesar de ser uma cena muito esquisita, não aceita, né, na nossa cultura, em nenhuma cultura, que isso é um incesto, né? A gente não conhece isso em nenhuma parte do mundo como aceitável, como louvável. A decisão delas também foi por causa da linhagem do pai, mas enfim, em algum momento elas poderiam sair daquelas montanhas e constituir família da maneira que se constitui uma família, mas elas tomaram essa decisão e aconteceu isso. Nos próximos capítulos a gente vai ver o desenrolar de toda essa história e o que aconteceu com Ló, enfim, o que a Bíblia vai nos relatar. Só que esse ponto, apesar dele ser chocante, este capítulo inteiro, do começo ao final, são cenas fortes e chocantes,
mas o Senhor não poderia ter, não colocar ele na Bíblia, poderia não colocar na Bíblia, não mencionar isso nunca, a gente nunca ia ficar sabendo. Mas Deus fez questão, né, através do Espírito Santo, de que este capítulo fosse colocado na Bíblia, para nosso conhecimento, inclusive que eu achei com riqueza de detalhes, né? Então, todas essas coisas têm propósito e têm finalidade, porque Deus salvou a Ló ali, ó, no fio, né, da espada, como aquela criança que está na escola e passa raspando, né? Mãe, passei raspando. Foi a mesma coisa que aconteceu com Ló, ele passou raspando, tão raspando que perdeu a sua esposa. Por desobediência também. A desobediência é uma coisa terrível, né? As consequências que a gente colhe dela. Por desobediência, veio a pecado de Adão e Eva, né? Aí veio todas as outras coisas que você já sabe, que a gente já falou sobre Gênesis aqui, vem falando já há algum tempo. A desobediência é um dos maiores pecados que a gente vê que traz tantas atrocidades, e aconteceu isso. Ele ficou sem esposa, só ele e as 2 filhas. Os genros, a gente vê que eles nem vieram, eles achavam que era brincadeira, como o pessoal achou que Noé também estava ficando caduco, e no fim veio, acabou com eles, mas eles não foram salvos. Bom, eu não vou me aprofundar muito, mas se você tiver mais alguma colocação, algo que a gente possa aprender, pode deixar aqui no comentário, tá bom? E a gente se fala na próxima leitura. Obrigada e até mais.